Trabalhadores sofrem com descaso da prefeitura com transporte público. Incêndio em favela deixa muita família na rua. Aumento de condução provoca revolta dos trabalhadores. Será que a gente pode fazer uma coisa diferente? A gente faz a reunião e no final vocês fazem uma gravação de depoimento? Aí eu já pergunto para o prefeito se ele pode. Mas eu não estou entendendo por que não, a gente não costuma gravar assim. Nós estamos contra o prefeito. Não. Utilizar como arma contra. Não, eu só estou dizendo o que a gente costuma fazer. Entendeu? Mas aí fica a critério de vocês. Não, a gente preferia gravar a reunião inteira. Tá. Então eu vou conversar com ele e vou avaliar. Isso, bate um papo com ele, vê se ele autoriza. Que aí se ele não autorizar, a gente remarca, a gente vê o que a gente faz. Não. Começou a luta, Tyson Popo, Holyfield e eu. Primeiro, prazer receber vocês. Você sabe que eu tive no Moinho 2 vezes, né? E a situação lá não é uma situação adequada para as pessoas, quer dizer, precisa ter algum tipo de intervenção para a gente. Nós não temos nenhuma intenção, muito pelo contrário, de que as pessoas de mais baixa renda morem longe. Ao contrário, a nossa política... São Paulo está começando a ter uma política habitacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, sabe, o Floriano me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que nós não doamos para a Caixa Econômica Federal, acho que não doamos um terreno desde o lançamento do Minha Casa Minha Vida. A produção de moradia na cidade de São Paulo caiu muito dramaticamente, para menos de 3 mil por ano. Menos de 3 mil por ano. Imagina numa cidade com 11 milhões de pessoas, 4 milhões de famílias, 500 mil famílias morando em situação inadequada, para dizer o mínimo, você ter uma produção de 3 mil por ano. Mas nem em um século você ia corrigir os problemas habitacionais. O que nós estamos fazendo? Está certo que nós tivemos aí alguns contratempos graves que nos colocaram dificuldades. Aí, esse ano, depois da eleição, o primeiro contratempo foi a derrubada da PEC dos precatórios. São Paulo é a cidade que mais deve precatório. E se São Paulo for obrigado a pagar os precatórios que deve, simplesmente a cidade se torna inviável. A outra coisa foi a questão do congelamento da tarifa. Alguma coisa em torno de 300 milhões de reais, que ia ser usado para outra coisa, vai ser usado para manter a tarifa nos R$3, que não estava na nossa programação. Tudo bem, o povo está na rua, pediu, mas 300 milhões a menos para outras áreas de atuação do governo. Também não estava na nossa programação. Com tudo isso, a Secretaria de Habitação já tem 80 milhões de reais no orçamento para desapropriação, e ele está fazendo as desapropriações. As desapropriações acontecem na cidade inteira, praticamente. Todas as vezes. Eu não quero jogar. As desapropriações acontecem na cidade inteira. Estamos agora com um caso... Tem 17.400 unidades contratadas. Tem 17 mil unidades contratadas. Criamos uma secretaria de licenciamento, porque atrasa demais o licenciamento de obras. Nessa secretaria tem um departamento só para cuidar de habitação de interesse social. Estamos muito próximos da SPU, a Secretaria de Patrimônio da União, para utilizarmos os terrenos da União na cidade de São Paulo para habitação de interesse social. Então, tudo que é possível mobilizar, né? E talvez consigamos fazer uma operação que vai nos permitir antecipar um crédito, antecipar uma receita que vai alavancar as desapropriações para chegar na meta do governo, que é 55 mil unidades. Então, é um esforço inédito. Para você ter uma ideia, é o dobro do que o governo que mais fez no passado.
Se nós atingimos 55 mil unidades, é o dobro de quem mais fez. Qual é o nosso pressuposto? Nosso pressuposto é que os moradores do centro querem continuar morando no centro. Então, nós temos que encontrar uma maneira de viabilizar, entendeu? Essa demanda. E fazer com que as pessoas morem melhor. Não é... morem melhor do que moram hoje. Né? Então, o nosso pressuposto é esse. Para a cidade, eu não estou dizendo isso porque é só uma opção preferencial pelas classes populares. É por uma inteligência urbanística também. As pessoas, não é só por generosidade, solidariedade, humanitarismo, não é só por isso. Isso já seria suficiente. Mas é por uma questão de lógica da cidade. A cidade, para funcionar bem, os bairros precisam ser mistos. A informação que eu tive é de que houve, no passado, um leilão desta área que pertencia à União. Sim. Tá? Esse leilão foi feito um depósito por parte de quem arrematou, o recurso foi levantado e o leilão foi contestado judicialmente. Sim. De maneira que esse imbróglio permanece. Sim. A do leilão. Como não tem uso capião de área pública, isso, de certa maneira, uma coisa depende da outra. Ponto 1. Ponto 2. Ouvindo as pessoas, o pessoal da CPTM, eu tenho compromisso moral com aquela comunidade, mas há a percepção de que ali não é o melhor lugar, independentemente da solução, da melhor solução. Então tem gente que acha que os remédios é longe demais, que foi a oferta que o secretário fez em função do prazo de entrega da obra, mas ali não é a única solução que tem. Aquele terreno, se não for urbanizado, em função de questões técnicas e jurídicas, ele não vai servir à exploração privada. Porque se ele não serve para a urbanização, não vai servir para outra coisa também. Então nós vamos, eu estou te dizendo, não será admitida, em hipótese nenhuma, a exploração imobiliária daquele terreno, se não for destinado para a comunidade que lá está. Agora, independente se for sair do moinho para uma área próxima, a gente precisa resolver, isso não vai acontecer agora. A gente precisa resolver as questões emergenciais lá. E a nossa proposta é que a gente já comece, a gente até conversou com o subprefeito ontem, é que a gente já comece a resolver essas questões emergenciais com esse nosso grupo de trabalho que está pensando a urbanização participativa de lá. Que a gente tem. Posso perguntar uma coisa gostaria de ouvir uma opinião, uma resposta bem sincera. Essa abertura do muro vai acarretar a ocupação da outra parte? Porque isso vai dificultar. O que a gente acha que Não, eu estou falando essa pergunta, então, qual a ocupação de todo mundo? Você faz a rota de fuga, se for, vamos levar o corpo de bombeiros lá, e aí a questão, em vez de você começar a resolver o problema, você aumenta. Então, há compromisso da comunidade de não ocupar aquele terreno? Então, uma das nossas propostas, a gente entende que para melhorar a situação das pessoas ali imediatamente, a área que está ocupada hoje, que não faz parte do terreno, ela precisa ser desadensada. Tem áreas, tem barracos ali que vão precisar ser removidos por conta das melhorias de água e de esgoto. A nossa proposta é que a gente faça de maneira participativa, conversando isso com os moradores e reocupar sim o terreno ali do lado, mas de maneira para desadensar aqui e resolver melhor a situação de emergência ali. Então não é ocupar o terreno desorganizadamente, entendeu? A gente fazer isso junto com o grupo de trabalho da prefeitura, que aliás já vinha sendo conversado, já era para já ter sido montado esse grupo de trabalho. Então a nossa proposta é que a gente reocupe sim o terreno, não só a rota de fuga, reocupe sim o terreno, mas para a gente poder resolver. É a rota de fuga. São as duas coisas. Não, estou falando isso porque isso faz parte das melhorias emergenciais. A gente precisa, para resolver a situação aqui, a gente precisa desadensar. O Corpo de Bombeiros foi... Ontem eu pedi uma reunião com eles agora para a semana que vem, para tratar desse assunto.
para poder ver qual é a posição final deles com relação à situação. Mas já tem a posição final desde abril. Tem uma liminar, inclusive, que o juiz se pronunciou numa liminar para a queda do muro. Né? Existe uma liminar. E aí tá inclusive o Ministério Público já participou dessas reuniões. Que nós estamos falando aqui, está o laudo do Corpo de Bombeiros aí, dizendo que está colocando a população em risco. O laudo está aí. De desadensar e construir algumas casas em alvenaria. Já tem um laudo do posições estratégicas. Já tem desde abril. Está aí, esse laudo. Diz o seguinte: observa-se a necessidade imediata de ser criada uma rota de fuga alternativa que propicie também o acesso operacional das viaturas de combate a incêndio. Então isso aqui não dá para esperar até 10 de agosto mesmo. É isso. É isso. É isso. Então tem que levar o Corpo de Bombeiros lá, leva com a subprefeitura, viu, Marcos? Semana que vem, requisita o Corpo de Bombeiros. Já pedimos ontem já uma reunião. Semana que vem, não dá para... Semana que vem, se hoje não fosse sexta, ia ser amanhã. Então, semana que vem, leva lá uma pessoa especializada, a pessoa tem que ter conhecimento técnico para... Você tem lá como ter uma empreiteira de emergência, não tem? Certeza. É semana que vem, não é dia 10 de agosto. Tá? Semana que vem vai lá, o bombeiro diz, olha, para a comunidade ter segurança, precisa fazer A, B, C, D. Faça. Tranquilo. Tá. E ponto final. Uma coisa que a gente gostaria de cobrar também é a formação desse grupo de trabalho para a gente poder trabalhar em parceria. A gente tem um grupo de trabalho com assessoria técnica do PA Biru, então a gente gostaria de fazer isso num processo que a gente vem fazendo já desde o começo dessa mobilização, que está sendo muito rico. A gente está gravando tudo justamente para poder voltar e conversar com a comunidade. Isso é uma coisa que eu já pedi para o secretário. A gente gostaria que as reuniões passassem a ser lá, né, para que realmente a comunidade pudesse participar. Então, e aí para quando a gente chegar no entendimento, se de repente a gente chegar no entendimento de que realmente é inviável, pensando na cidade como um todo, enterrar a linha do trem, que os moradores possam entender isso e se apropriar também dessa informação. Então a nossa proposta é que a gente foi o que eu conversei com o subprefeito ontem, esse grupo de trabalho ele já vinha sendo pedido também para ser formado e ele não foi formado pela prefeitura, é que a gente faça isso de maneira participativa com os moradores. O que aconteceu foi, vocês propuseram um modelo de participação. É porque assim, que é um conselho gestor, aonde 8 moradores ou 10 moradores da comunidade vão lá mensalmente, semanalmente nesse conselho gestor. A gente, não é que a gente não aceitou que a gente não quer dialogar. Não é que a gente não aceitou que a gente não quer. A gente quer outro modelo de participação, que é vocês vindo mais para a comunidade, como foi o nosso pedido para você na outra reunião, e que esse conselho gestor proposto por vocês houve acho que uma falha de comunicação. O que a doutora Júlia do Escritório Modelo passou para a gente foi que não ia ser discutido nesse conselho gestor a permanência na área. E a gente precisa primeiro esgotar as possibilidades de permanência na área, porque senão os moradores não vão querer participar desse conselho gestor. Então, o problema desse conselho gestor foi que vocês impuseram um modelo de participação. A gente está sugerindo outro modelo que seja realmente participativo e que seja de fato com a participação de todos os moradores. A gente tem um grande problema, prefeito, o que está sendo mais rico é justamente essa devolutiva para a comunidade. A gente está querendo levar cada vez mais as coisas lá para a comunidade. A gente está fazendo um esforço gigantesco para preparar a área, tem um centro comunitário sendo construído, que a gente vai poder ter cadeira, caixa de som para ser recebido, porque é inviável a gente pegar 8 moradores que estão com problema, a associação que vocês estavam propondo ser feito esse conselho gestor, dos 9 membros, 6 perderam a casa no incêndio. Chama uma reunião comigo, para logo no começo da semana que vem, segunda-feira pode ser, sentamos nós 4, você junto, e a gente estrutura uma proposta mais participativa, que as pessoas ali também possam falar mais livremente. A proposta dessa nova associação é fazer uma direção colegiada, é mudar essa estrutura hierárquica, formar grupos de trabalho junto com a população. Mas você reconhece que tem gente na comunidade que às vezes fica insatisfeita com a maneira como o debate acontece também. Eu acho que essa nova construção não tem isso. A nova pode superar esse problema. Exatamente. Tá bom. Vamos fazer nessa pauta de reivindicação, que é nada mais que o saneamento básico, né?
Não, isso nós já estamos encaminhando desde ontem. Isso tá, eu acho que está a parte. Os técnicos agora vão dar um retorno da Sabesp, da Eletropaulo, e eles pediram pelo menos 2 semanas para responder, porque talvez eles vão voltar lá para fazer mais levantamentos, entendeu? Isso nós vamos ter que estar sempre em diálogo com a Sabesp, com a Eletropaulo, que não depende da vontade exclusiva do prefeito, porque ele tem interlocução com o governo estadual. Não, mas eu intervenho para agilizar. Não. Meu papel é esse também. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Tem um projeto que foi uma lei que foi sancionada, Luz e Água para Todos, de rede social, de urbanística social, que é um fundo social que chama, da Sabesp. Eles vão trazer para nós a decisão. Não, eu não estou se recusando a atender. Não, só uma, assim, para dar uma acelerada, assim, porque o mais emergencial agora é mais a luz, porque a gente tem medo de pegar fogo de novo por causa da luz, porque é muita fiação, muita luz. Mas o esgoto, vocês viram? Mas a luz, eu falei, a Eletropaulo pediu 15 dias para terminar o levantamento, porque é complexo lá, o problema é complicado. Tem programas específicos para atender. Sim. O que nós vamos fazer, como não são companhias municipais, nós podemos agir para agilizar. Agora, nesse momento, nós estamos dando respostas emergenciais, como você colocou, para a questão de segurança, saneamento, energia elétrica. Vamos fixar um protocolo para fazer as negociações, o diálogo, a construção prosperar. É isso que nós tratamos nessa reunião hoje. Então, segunda-feira, ele vai com o Corpo de Bombeiros lá, Marcos participa, por favor. A resposta tem que ser rápida nesse caso. Pedir agilidade da Eletropaulo e da Sabesp. Eles pediram 2 semanas para dar um parecer final, tá? E a questão, e eu sento com o Fernando, com o Floriano e com o Marcos para verificar qual é a maneira vai ser a maneira mais participativa possível. E o João? Fernando. E aí a gente constrói um ambiente de interação. O prefeito, isso pode dar um prazo para a gente dessa resposta, dessa reunião com o Fernando Melo Franco? Segunda-feira, vamos. Não, mas de quando a gente vai Não, na semana que vem a gente resolve isso. Tá ótimo. Obrigado, né? Obrigado. Camarada Milton.